Olá a todos. É, Conforme a gente havia combinado, vamos iniciar mais um vídeo falando sobre a questão da organização do nosso pré-projeto. Um dos itens que foi pedido foi a questão da organização da fundamentação teórica, né? No nosso cronograma aparece revisão da bibliográfica, fundamentação teórica primeira, segunda revisão. Então vamos ver se a gente consegue dar algumas dicas para tentar clarear um pouco para todos, ok? No modelo do pré-projeto que foi enviado para todos aparece assim: realizar busca dos periódicos online, onde o tema a ser pesquisado em publicações dos últimos 4 anos, né? Buscar em algumas fontes virtuais que a gente vai ver, buscar os estudos objetivos, a população, a amostra, procurar entender, né, qual é a principal visão que se tem sobre o tema, né, e o que se pesquisa sobre o que você escolheu, o tema que você escolheu para a tua pesquisa. Buscar o referencial teórico na biblioteca, né, da Unifavest, em outros locais, né, e ter o cuidado para utilizar referenciais atualizados. Então vocês vão perceber que algumas referências são mais antigas, né, geralmente de livros, mas temos também acesso pelos portais virtuais, várias publicações novas. Então a gente tem que ter esse cuidado também, certo? Então, um exemplo, pegando como exemplo um dos temas aí que os colegas sugeriram, né? Por exemplo, tema esporte adaptado. Então, o problema, a princípio, é a estrutura inadequada, recursos pedagógicos, metodologias de ensino, exclusão social. Por que eu escrevi aqui a princípio? Porque a gente tem uma ideia do que a gente quer pesquisar. Como que a gente vai saber exatamente? À medida que a gente fizer as leituras, que a gente buscar os autores e à medida que a gente for lendo, né, contextualizando isso, para que a gente possa definir em qual desses objetos de pesquisa a gente vai investir, né, para escrever o nosso pré-projeto. A gente tem várias ideias, mas qual delas eu vou utilizar? Então eu preciso da leitura. Então esse a princípio, né, é em relação a isso. Eu tenho uma ideia e essa ideia vai se firmar como principal à medida que eu for lendo. Ela pode mudar? Pode. À medida que eu começar a fazer as leituras, isso pode trocar, certo? Para facilitar um pouco, para a gente ter uma ideia do que a gente está fazendo, bom, esse desenho procura demonstrar que a gente tem a educação física como uma área mais ampla. Nós temos a escola, né? A educação física faz parte da escola, está dentro da Base Nacional Comum Curricular, dentro da LDB. E dentro da escola, que a educação física é trabalhada como componente curricular, existem os conteúdos que são trabalhados. Um deles pode ser, então, o esporte adaptado, que é o tema que a gente está pegando de exemplo. E dentro do meu esporte adaptado eu posso pensar como problemas, né? A estrutura, os recursos, a parte de metodologias, o nível de conhecimento dos professores. Então a gente tem várias possibilidades de pesquisa. Então vamos pegar como exemplo, dentro do que a gente se propõe aqui, a questão das metodologias. Vamos ver se a gente consegue aí fazer uma sequência lógica para vocês entenderem. Tá ok? Primeira dica então. Primeira dica para escrever sobre educação física e o esporte, ou no caso a escola, né? Que livros, documentos, diretrizes eu posso utilizar? Onde que eu vou pesquisar? Então, esse material aqui vai ficar para vocês também disponível lá no material pelo Unimestre, né? E aparece ali Base Nacional Comum Curricular. Então tem aqui o link. Então eu vou conhecer o que é a educação física por essa proposta. Eu tenho a LDB, eu tenho o referencial curricular da educação infantil para quem vai desenvolver trabalhos nessa etapa da educação. Eu tenho a proposta curricular de Santa Catarina, que foi atualizada, né, agora há pouco tempo. Eu tenho as propostas curriculares dos municípios, né, eu tenho a Carta Brasileira de Educação Física. No site do Confef eu tenho acesso a vários documentos importantes, né, e eu tenho também, para mim falar sobre educação física, sobre a escola, né, os autores da nossa área, né, vários autores. Muito bem. Então, mas onde é que eu vou encontrar isso, né? Aonde pesquisar? Então eu tenho acesso pela biblioteca
da FAVEST, então eu consigo entrar no site da Unifavest. Então eu entro lá na biblioteca, abre lá o ambiente virtual da biblioteca. Eu posso fazer uma procura por assunto, então eu quero saber os livros que tem de educação física, eu clico, coloco ali assunto, vai abrir a sequência, as opções que eu tenho. Então digitando aqui vão aparecer na nossa pesquisa 349 livros que aparecem, né, com o tema, com o assunto melhor, educação física. Mas eu quero refinar um pouquinho mais, então vamos ver o que eu, como são muitos autores, eu faço uma leitura rápida por ali, mas eu tenho a opção de colocar, né, a educação física como o título do livro. Então vai abrir novamente mais vários livros, né? Ali ó, de 349 passou para 84, e passando, né, rapidamente os olhos eu já consigo observar aqui, ó, CREF 3, tal, arrumo, marco a Educação Física de Santa Catarina, né? Quer dizer, e aqui a questão de ciências do esporte. Então existem algumas opções já para mim fazer a pesquisa, para mim que chama atenção. O autor que a gente cita bastante, que é a Soraya Darido, a Carta Brasileira de Educação Física, as boas práticas catarinenses, né? Tem aqui, se for escrever alguma coisa sobre a questão histórica do Giraldelli Júnior, né? Questão da educação física progressista, as divisões que ele faz. E tem um livro também básico da nossa área, que é a Metodologia de Ensino da Educação Física, né? O coletivo de autores, Soares, né? Carmen Lúcia Soares. O professor de Educação Física e a Construção do Saber. E tem aqui, dá uma olhadinha aqui, que legal essa publicação, Recomendações do CONFEF para a Educação Física Escolar. Com certeza vai ter muito a ver. Outro lugar que eu posso acessar pelo Unimestre, que é a Biblioteca Pearson, né? Então eu consigo acessar, se eu digitar a palavra-chave, vão aparecer os conteúdos da educação física, né? Então a gente tem várias opções de conseguir o material, certo? Então, aonde pesquisar, a primeira dica tá ok. A segunda dica, né? O que eu vou pesquisar, né? O que pesquisar? Eu tenho vários instrumentos em mão, né? E agora? Né? Então, eu lá no Sábio, lá na Educação Física, ou melhor, no portal lá da Biblioteca Virtual da FAVEST, se eu digitar lá a Educação Física Adaptada, né? O exemplo que a gente quer citar, ele aparece com essa palavra-chave e com esse título, uma publicação. Se eu colocar inclusão, já vão aparecer algumas publicações a mais. Entre essas publicações aparece a atividade adaptada e jogos esportivos e a atividade física adaptada à qualidade de vida. Mas a gente percebe que são publicações antigas, uma mais atual, essa aqui que é uma referência do Gorgati, e essa uma publicação mais antiga, certo? Ok. Eu tenho a biblioteca Pearson, que eu também posso pesquisar pela palavra-chave desse assunto, de atividade física. Dá uma olhadinha aqui. No Sábio aparece o Gorgati como um livro físico, e se eu entrar agora na biblioteca Pearson, eu vou ter acesso àquele livro virtual. Quer dizer, sem sair de casa, eu consigo acessar o livro, ter acesso a essa literatura, para mim, né, que é um dos livros básicos aí dentro, né, desse exemplo do tema que a gente acabou escolhendo para fazer as dicas, certo? Então, tá na mão. Outra dica na internet também é você entrar no site da instituição, nas revistas, né? Se eu vou entrar lá, pesquisa extensão, tem biblioteca. Na biblioteca eu vou colocar lá as revistas. Tem as revistas por área, então eu clico ali na Educação Física, vai abrir algumas revistas. Dentro dessas revistas da Educação Física, aqui no exemplo eu cliquei sobre a Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, abri a revista, coloquei ali a data de 16 a 20 e já apareceram 3 artigos. Um deles já chamou atenção, a formação inicial de professores na educação física acerca da inclusão, de 2017. Então, um texto, né, mais atual. Vejam como
a facilidade que a gente tem de acesso às publicações na área. Nesse mesmo site aqui, né, de revistas, a gente tem o da Motrivivência, ali da UFSC, de Santa Catarina, e aqui também aparecem trabalhos, né, pesquisas relacionadas à questão dessas palavras-chave. Então, pesquisando na Motrivivência, eu vou ter mais 1, 2, 3, são 4 trabalhos, né, artigos com essa palavra-chave, para mim poder também ter acesso, para mim poder ler, para mim ter condições de escrever a minha fundamentação teórica, para mim saber o que existe de publicação na área, para mim poder definir claramente o que eu quero fazer e o que eu quero escrever. Então, o mesmo procedimento eu vou seguir, né, em outras revistas. Então, as revistas que eu quiser acessar, que aparecem ali na página, é mais uma dica. Terceira dica, bom, mas eu tenho as revistas, mas eu tenho portais também. Se eu não quero pesquisar em revistas específicas, eu posso entrar num determinado portal, que esse portal vai me levar à pesquisa de várias revistas ao mesmo tempo. Então vai ajudar mais ainda na minha pesquisa. Um deles é a Cielo, então aparece aqui a página da Cielo. Digitei a palavra-chave ali, esporte adaptado, apareceu uma publicação e pelo título da publicação também me chama a atenção, né, para que eu possa ler o resumo inicialmente para ver se é o que eu quero. Então, atendimento especializado em esporte adaptado, discutindo a iniciação esportiva sob a ótica da inclusão. Um texto que provavelmente eu posso usar na minha fundamentação teórica. Outra dica são os periódicos da CAPES. Então, entrei nos periódicos, aqui vai uma dica que a gente deu no início do semestre, né? Para a gente poder fazer as pesquisas, se eu deixar entre aspas, ele vai buscar, né, essas palavras, tem que conter essas 3 palavras, então deixando as palavras-chave entre aspas, refinando essa pesquisa, vão abrir para mim 31 artigos. Então eu procuro, abro, né, dou uma olhadinha, vejo quais são aqueles que inicialmente pelo título, pelas palavras-chave me chamam a atenção, para que eu possa selecionar para fazer a leitura. Outra biblioteca virtual é a da Biblioteca Virtual de Saúde, né? Aqui também aparecem, lá eu coloquei de novo as palavras-chave, aqui eu coloquei esporte adaptado e escola, apareceram 3 artigos, né? Então, ele é atendimento especializado em esporte adaptado, discutindo a iniciação sob a ótica da inclusão, já apareceu lá em cima. Esporte paralímpico na escola, né? Revisão bibliográfica. Desporto, né? Que aparece em espanhol e em inglês. Então, mais um conteúdo interessante. A gente vai ver que na sequência aparece uma dica bem legal sobre essa questão do paradesporto. E a gente tem o Google Acadêmico, que também foi motivo de aula em sala para que a gente desse as dicas para vocês, né? Aqui eu coloquei esporte adaptado e metodologia e apareceram várias referências, né? Eu posso selecionar ali a data também, né? Olha lá, são muitas referências, né? Então, algum critério eu tenho que ter para poder selecionar eles mais. Mas, abrindo nessa quantidade aqui, olha o que apareceu aqui como um exemplo, né? Esporte adaptado, um estudo acerca da percepção e metodologias dos professores da educação física nas escolas em Tocantins, lá em Tocantinópolis. Então, nesse caso aqui, clicando ali, vai abrir a página, vou abrir o trabalho, aparece aqui, eu separei algumas folhas para mostrar. É um trabalho na área da licenciatura, também um TCC. Então, o título tem tudo a ver com o que eu quero escrever, no modelo, no exemplo que a gente está tentando dar, sobre a questão das metodologias dos professores. No resumo, olha que interessante, aparece ali, esse trabalho teve como objetivo verificar a percepção dos professores acerca da aplicação do esporte adaptado para alunos com e sem deficiência no âmbito escolar na cidade de Tocantinópolis, no Tocantins. Outra coisa interessante, instrumento de coleta de dados, entrevista semi-estruturada. Então aqui você já tem condições de saber, dentro da metodologia, né, do trabalho,
científico, o que seria isso, certo? Outra coisa legal de ver aqui passando seria a lista de ilustrações que aparece ali. Importância da aplicação do esporte para alunos com deficiência. Importância da aplicação do esporte para alunos sem deficiência. Estratégias metodológicas para promover o esporte adaptado. Os benefícios da atividade do aluno com deficiência. Então, o que está escrito aqui, nossa, tem tudo a ver com o que eu quero. Então, esse trabalho é um trabalho que eu vou ter como orientação, como referência para mim, ler para mim e saber o que eu quero fazer, certo? Outra coisa legal de fazer é dar uma olhada no sumário. Então, pela revisão de literatura, que é o nosso tema do vídeo hoje, olha como ele dividiu, né? Como a autora dividiu: esporte adaptado no Brasil, educação física adaptada, educação física na escola e a percepção sobre as metodologias. Então, nossa, fecha naquilo que a gente estava pensando inicialmente. Então, não vai mais ser recurso físico, não vai mais ser, vai ser sobre a metodologia. A princípio, já pode alterar, posso, mas a princípio o que eu estou encontrando está me levando nesse caminho, certo? Ali a questão dos instrumentos. Separei algumas páginas, né, aqui da revisão para vocês darem uma olhada. Então, aparece aqui a escrita, a citação, né, que é uma citação indireta, porque aparece autor e data, mais citação indireta com 2 autores, né, que aparece a letra E. Cada instituição tem uma metodologia diferente, né? A gente vai para frente, vai fazer um vídeo falando sobre isso, mas no nosso caso a gente não usa esse formato, né, que seria ponto e vírgula, são 2 autores. Aqui aparece os autores, um dos que a gente tem como base dentro dessa área, que é o Gorgati e Gorgati, né? Aqui aparece mais uma citação indireta, mais citação indireta. O que é a citação indireta? A autora leu, interpretou, colocou com as suas palavras, e daí surgiu a citação indireta, ou paráfrase. Aqui ela fez uma frase, a princípio não aparece aqui a fonte, mais uma. Aqui aparece uma citação literal, né? Precisa páginas, a princípio aqui deveria estar entre aspas, né? Chamando a atenção do texto. A gente não sabe agora, a princípio é para ser esse aqui. Então aqui são mais de 3 linhas, teria que ter recuo, né, de página, recuo da página, do parágrafo, ou melhor, né, fonte menor, espaço simples. Mais um conteúdo, educação física, que ele aparece a sigla, né, e depois escreve por extenso. A princípio a gente escreve por extenso primeiro e depois coloca a sigla, primeira vez, e a partir da segunda vez é só a sigla. Mais uma citação indireta, aqui uma citação aqui direta, né? A princípio aqui está faltando a página, que deveria estar entre aspas 2012, página, alguma página. Mais uma citação indireta, em relação à educação física adaptada na escola, citação indireta, citação indireta. Quer dizer, ela escreve sobre o tema, a percepção sobre as metodologias. Então ela procura colocar, né, falando sobre o assunto e utilizando os autores. Beleza? Voltamos lá para o nosso, você vê, tudo isso de um trabalho só aqui, certo? Vamos continuar então. Então, posso pesquisar também por revisões sistemáticas. O que é uma revisão sistemática? Também a gente já conversou em sala. Eu posso digitar lá no meu Google Acadêmico, ou na Cielo, ou no Biblioteca Virtual, na CAPES. Revisão sistemática é a palavra-chave, tentando buscar o quê? Artigos onde os autores tentaram fazer uma revisão, buscar trabalhos e escrever baseado nos trabalhos já publicados. Também é uma forma da gente conseguir material. Beleza? Beleza, vamos lá. Quarta dica. Então é agora, como é que eu vou escrever? Bom, já tenho o material, consegui o material e agora eu vou precisar escrever. Tenho que organizar o conteúdo. Tenha calma e coloque suas ideias no papel. Procure fazer uma sequência lógica na escrita, como a gente viu ali no exemplo da autora, lá da Araújo, naquele conteúdo sobre as metodologias, né, do esporte adaptado. Mas não se preocupe em pensar que você escreveu e nunca mais pode mudar.
Isso não é assim. Então, por isso a orientação é importante. A construção de um projeto é um processo que inicia na definição do tema, busca-se conteúdo sobre ele, então é preciso ler, ler e ler, e muitas vezes, após a leitura do material pesquisado, os objetivos podem mudar. Quer dizer, o objeto da pesquisa pode mudar. Mas como, professor? Em função do que você leu e observou. Se o teu objetivo era estar trabalhando com a questão teu objetivo era estar trabalhando com essa questão de da metodologia, mas por algum motivo a leitura te indicou para outro caminho, não há problema nenhum, certo? Você pode trocar isso. Então vamos lá. Fundamentação teórica, educação física e educação física escolar, inclusão, esporte adaptado e metodologia de ensino. Então, tentando organizar numa sequência da minha escrita, como que eu vou colocar isso em prática. Então, é um modelo, o que a gente está tentando mostrar para vocês é um modelo, uma proposta. Existem outras formas de escrita, existem outras sequências, cada professor, cada orientador tem uma técnica e uma metodologia diferente, deixar isso muito claro, Isso aqui você não é obrigado a fazer essa sequência, é apenas um exemplo, ok? Então ali a gente tem a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. O ideal é pegar a mais atualizada, entrar no Google ali e digitar por ela mais atualizada. Aparece ali a Educação Física no artigo 3º e depois lá no 35A, que ele fala no ensino médio, Então, lendo isso aqui, o que eu posso começar a escrever? Então, olha lá, a educação física é um componente curricular obrigatório da educação básica, ensino fundamental e médio. Então, quem é que diz isso? O Brasil 96, que é quem? Que é essa lei. Então, o autor é Brasil, o governo federal de 96. Eu li, interpretei, é uma citação indireta, não vai página, que faz parte da formação integral do aluno. Esta está relacionada à área de linguagens e suas tecnologias, onde que aparece isso? Na Base Nacional Comum Curricular. Então, eu fiz duas citações indiretas, Por quê? Porque o meu parágrafo eu comentei sobre duas situações onde as fontes são diferentes. Então, já tenho aqui o meu primeiro parágrafo da fundamentação. Bom, eu uso hoje a Base Nacional Comum Curricular, é o texto mais atual como diretriz para a nossa área. Aqui aparece uma conceituação, falando sobre educação física. Eu li, e o que eu vou fazer agora? Bom, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, Brasil 2019, a educação física é um componente curricular que desenvolve suas atividades na escola, levando em conta as diversas formas de manifestação corporal do ser humano, num determinado momento histórico. Então, o que eu fiz? Fiz uma paráfrase. Por quê? Porque eu li, eu interpretei, baseado no meu conhecimento e nas leituras, eu relacionei o conteúdo, coloquei algumas palavras, e eu fiz o quê? Baseado na base nacional. Então, isso é uma paráfrase, é uma citação indireta. Eu li e me baseei no autor. Então, vai o nome do autor e a data. A gente não deve iniciar um título, um subtítulo, início de uma escrita com citação. Mas, se eu fosse fazer isso aqui que eu tentei escrever, de definição da base nacional, mas eu quisesse escrever exatamente como está no texto, isso seria uma citação direta. Então, eu li e eu escrevi igual ao que está aqui. Então, isso é uma citação direta. Então, vai o autor, vírgula, ano, vírgula, p, ponto, a página. E ponto final, fecha parênteses. Tá certo? Então, assim, podem, a gente deve utilizar outras fontes de autores e obras falar da educação física. Então, a gente tem coletivo de autores, o Márcio Garcia Neira, Eleanor Kunz, Walter Braque, Cristina Suraya Darido, entre vários outros autores.
Tá ok? Aqui vai um exemplo. Então, eu tenho conteúdo, eu li e agora eu tenho que escrever. No caso aqui, falando sobre educação física e educação física escolar. Ok? Agora eu vou falar, ou vou buscar algum conteúdo falando sobre inclusão, sobre esporte adaptado, sobre metodologia. Então, dando uma olhadinha nesse artigo aqui, que a gente já tinha visto acima, né? Esporte paralímpico na escola, revisão bibliográfica. Então eu cliquei, eu abri, aparece lá na revista da Escola de Educação Física da Federal do Rio Grande do Sul. Então aparece ali esporte paralímpico, revisão bibliográfica. No resumo, dando uma olhada, já chama a atenção da gente. O esporte paralímpico é o principal meio de divulgação. Beleza, as principais formas de inserção foram Dia Paralímpico Escolar, na Europa, e as aulas de educação física no Brasil. Após levantamento bibliográfico de artigos originais, foram encontradas mudanças nos aspectos gerais relacionados à inclusão dos alunos com deficiência em aulas de educação física. Esta temática ainda carece de estudos e propostas. Então vou dar uma olhada. Dando uma sequência no conteúdo, olha que legal que aparece aqui. Dia Paralímpico Escolar, ele fala um pouquinho, diz em que consiste isso. Olha lá, um evento organizado na escola e com o objetivo de criar consciência e entendimento sobre as pessoas de deficiência e esporte. Puxa vida, tem tudo a ver com o que eu quero escrever. E olha que bacana aqui, ó, a partir da visão, né, desse Comitê Paralímpico Internacional, quais são os valores que eu devo desenvolver nessa proposta. Então, tem tudo a ver com o que eu quero escrever. Então, eu estou no caminho que eu acredito que é o que eu quero fazer. A questão do esporte adaptado, a questão da inclusão, a questão da metodologia, certo? E assim, a gente tem, para falar desse mesmo tema, que é inclusão, esporte adaptado e metodologia de ensino, eu tenho os documentos novamente, eu tenho a Base Nacional Comum Curricular, eu tenho a proposta de curricular de Santa Catarina, eu tenho os autores e os artigos que escrevem sobre o assunto. Tá ok? Então, da mesma forma, eu vou buscar e redigir, ou em forma de citação direta ou em forma de citação direta. Vou colocar um exemplo para vocês aqui, no caso, em uma outra área, né, de um trabalho feito também por colegas egressos agora, já formados, né? Então aqui o assunto é o handball. Então aparece aqui ela falando sobre educação física e a citação indireta. Falando sobre a base, Brasil 2018, aparece ali, aqui vírgula, aparece ali a página, citação direta. De novo, agora a segunda vez que apareceu já não escreve por extenso, já aparece só a sigla. Aqui mais uma citação, onde aparece citação direta. Ele fez um subtítulo, né? Então ele colocou a importância do handball na escola, falou sobre educação física, sobre o handball escolar, mais citação aqui direta, mais citação direta, que ele usou um APUD, né? Quer dizer, o tem roller conforme o Oliveira escreveu, mais uma citação direta, citação indireta, escreveu aqui sobre o arremesso, sobre o drible, né? Utilizou o Zamberlan, mais uma citação direta, tá certo? Quinta dica, para a gente finalizar aí nosso vídeo hoje: organizar-se durante o processo. Não esqueça que a construção do projeto é um processo, com início, meio e fim. Parece lógico, mas precisamos definir cada etapa para não nos alongarmos muito numa delas e acabarmos nos acumulando de trabalho no final do semestre. Então a dica: primeiro, definição do tema e busca do material. Ok. Segundo, seleção do material e escrita. À medida que eu estou selecionando o material, e essa escrita tem que ser técnica, científica, dentro da metodologia, como a gente acabou de mostrar. E o terceiro, que o envio do material seja ou conforme o cronograma, né, que a gente tem do TCC,
ou conforme a necessidade. À medida que você for escrevendo, que forem surgindo as dúvidas, você tem que buscar a orientação do orientador. Mas você precisa fazer o quê? Ter essa quantidade de conteúdos, você tem que ter pesquisado sobre o assunto, buscado as informações, para que quando você envie esse material para o orientador, ele consiga te orientar se você está no rumo ou não, se você está indo no caminho certo ou não. Beleza? Espero que tenha ajudado. Até a próxima. Até mais.